Estamos de volta com Bola na Torre para você na RBA TV Canal 13. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Vamos direto para falar aqui desse jogo do Remo com o Cruzeiro. Criada a expectativa de um Baianão lotado, aquele caldeirão. Tudo deu, tá tudo certo. O Remo entrou em campo, só não jogou futebol, né? Faltou futebol. E o Remo perdeu por 1-0 com esse gol aí do Arroios aos 33 minutos do primeiro tempo. Uma jogada de lateral, jogada de quinta série, que a gente chama, né? E o Arroio, com a habilidade dele, conseguiu tirar ali a marcação do Tchamba, que ficou no mano a mano. E o Marcelo Rangel, é porque o chute também foi muito forte, ele bateu forte, seco rasteiro na bola, rasteiro. E o Marcelo Rangel, que fez outras grandes defesas, coisas que não fez o goleiro do Cruzeiro no jogo. Isso mostra o poder ofensivo que o Cruzeiro teve, que faltou ao Remo. Eu me lembro só que, aliás, o Daniel Paulista já tinha feito isso no Remo. Meu irmão, não deu certo. Troca. 30 minutos do primeiro tempo. Não interessa. Você tem que botar o time para jogar. Se não rende, você tem que jogar. Ontem o Remo realmente ficou devendo, e muito. Para um time que vinha de uma vitória gigantesca como aquela do Bahia, não podia entrar em campo e não fazer o que não fez, né? Eu acho que o Remo tentou repetir no jogo de ontem o que foi o ponto alto, e para mim, que explica aquela vitória sobre o Bahia. Uma marcação praticamente perfeita. O Remo tentou repetir isso. O grande problema é que quando uma equipe que explora muito a transição, ela joga em casa, ela acaba prejudicada nisso. Porque se o adversário ficar quietinho lá esperando, não vai ter como fazer jogadas rápidas. O Cruzeiro deu campo pro Remo. Mas esperou isso, né? Observou certamente o Remo. E que é um time que joga assim. O Remo é um time de correria e transição. E não funcionou. E o Remo não tem hoje nenhum jogador criativo no meio. O Remo tem marcadores no meio. Quando é necessário aquele algo mais, o cara que vai quebrar a linha, o cara que vai driblar para entrar na área, isso fica faltando. E faltou novamente. E acho que teve um problema de origem, né? Como centroavante entrou o Poveda, substituindo o Talhari. O Talhari é um centroavante diferente. Ele circula, ele flutua, ele sai, ele joga com os caras do lado. O Poveda até tentou, mas eu acho que a falta de entrosamento acho que isso. E tinha um jogador com características mais parecidas com as do Talhari e que só entrou no final, que foi o João Pedro. O João Pedro se movimenta, não para na área. Aliás, entrar no final é característica do time do Condé, porque ele só mexe depois dos 25. Eu nunca vi isso, cara. E também teve a situação lá do Zé Ricardo. Eu acho que o Leonel Pico merecia ter entrado antes. Essas são as maiores queixas do torcedor. Quanto ao rendimento, eu acho que foi um jogo muito parelho, muito igual. O Cruzeiro... Mas tecnicamente pobre, né? O Cruzeiro só melhorou naquele momento em que foi administrar o jogo, já ali entre o 20º e o 35º minuto de jogo. Mas ali tranquilo, né? Porque o Remo é que tinha que correr. E o Remo ainda teve uma grande chance no final, né? Que o João Pedro cabeceou por cima. Mas entendo que é uma dificuldade que o Remo sempre vai ter quando jogar no Baianão. Porque além do adversário, você tem que contar com o ambiente, né? A partir de um certo momento, o torcedor começa a jogar contra. Começa a xingar técnico. Eu acho até que nem jogou contra ontem. Final jogou. Começou a vaiar. Mas aí já... mas isso perturba, né? Isso é complicado. Você tem no Mangueirão, por exemplo, a tranquilidade da distância. O cara joga e não está nem ouvindo o que estão falando lá do lado. E isso é diferente, né? Um jogo dentro de casa, apinhado de gente, né? Mas... O Baianão foi motivo de crítica do treinador do Cruzeiro, né? Reclamou gramado, que o gramado está fora do padrão dos jogos da Série A. Ele disse, isso não é culpa do Remo. Ele quis dizer que é de quem aprovou o gramado. A gente sabe que não é o Ele estava se referindo à qualidade do gramado, do campo. Para jogar, né? É porque o gramado do Baianão ele é mais fofo, né? A dificuldade E está irregular, né? Mas só que tem um detalhe, o Remo treina aí todo dia, né, cara? Teve que jogar ontem aí por uma circunstância... em função do show do Guns N' Roses, aliás, um sucessaço, né? Beijão pra Rosalina. Mas pro Remo não deu rock, não. Agora, o grande problema é a intranquilidade, porque, olha só, perder pro Cruzeiro, para este Cruzeiro, que não é o do Tite, né? Tudo bem. Podia estar até na conta, só que o torcedor não aguenta mais, porque a vitória dentro de casa não acontece na Série A. E vinha uma expectativa da vitória sobre o Bahia. E aí você vai olhar a tabela, daqui a pouco o Remo está sem fôlego para sair daquela condição. Agora,
fico até solidário com os técnicos de Série A aqui no Brasil, porque você não pode fazer o Condé, diria que ele está ainda no início de um trabalho. Ele pegou tudo esfacelado, tudo ruim, nada prestava. Para a temporada que o Remo fez, não serviu de nada. Exatamente. Aí o Condé precisa ajustar essa equipe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não estou chamando os jogadores de leviano, mas de todo o grupo, quantos estão comprometidos? Porque não é só jogar um campeonato da Série A, não é só receber grandes salários e vir para cá. Há um comprometimento, não estou no vestiário para saber como é que é o papo deles lá, mas a impressão que dá em alguns momentos é que não há comprometimento de alguns jogadores na competição. E se isso não acontece, realmente é difícil. Eu vejo de outra forma. Acho que há o comprometimento. Acho que, até a gente falando em off aqui, o Remo perdeu 2 jogadores assim, fundamentais desse sistema, que foi o Vitor Bueno e o David Braga, que estava começando a entrar no ritmo, sentiu a contusão no aquecimento, né, no jogo passado, contra o Bragantino, e não jogou contra o Bahia. Essa transição no meio, ela está prejudicada em função dessa qualidade. Muito prejudicada. Mas olha só, Gerson, principalmente quando o Remo é mandante. Quando o Remo é visita, isso muda. Porque o Remo pode fazer o que o Cruzeiro fez. Você pode fazer a característica. Fica esperando. Mas assim, a gente não vai concordar e dizer que o Remo só tem quantidade, volume, porque um jogador que se machuca, cadê alguém nesses quadros? Não, se machucou os dois. Não, estou falando para a função, né? Mas tá não, bom, são dois. O Vitor Bueno e o Brian. O problema todo, eu acho que vai além disso. É que a qualidade geral do futebol no Brasil, para você conseguir 2 meias hoje, é uma luta. O Remo conseguiu um grande meia, que eu acho que é o Vitor Bueno, um bom jogador, sem dúvida. O David Braga é aquele jogador que estava sendo formatado para exercer mais ou menos as mesmas funções. Estava começando a entrar. A mesma coisa aconteceu fez um bom jogo contra o Grêmio, né? A mesma coisa aconteceu com o Vitor Bueno, que no jogo contra o Bahia aqui, arrebentou no jogo. Jogou, fez um gol, jogou e o entendimento com o Talhari parece que estava dando liga, né? Aí ele se contunde no treinamento no dia seguinte. Eu ouvi logo depois do jogo, e acho que todos nós, nas redes principalmente, isso repercutindo, ecoando muito. Muita gente tem que demitir, o culpado é o técnico. Não, peraí, eu acho que tem que haver um mínimo de equilíbrio. Depois do jogo a gente entende o torcedor revoltado, né, zangado, essa colocação, que é realmente preocupante para o Remo, 19º lugar. 4 pontos separam hoje o primeiro time da zona do primeiro time que está fora da zona, o que já é um problema, né, porque vai ter que nadar muito. O Cruzeiro com 2 vitórias, ele deu um salto. Deu um salto. Agora, culpar o Léo Condé essa altura, olha, hoje, uma precipitação. Hoje você também escala o Remo. Antigamente, com o Osório, você não tinha essa noção do time que iria entrar em campo. Só acho que a concepção do técnico, ele pode ter as convicções dele, mas ele pode também mudar as convicções. Não está dando certo aqui, vamos tentar de outra forma. E isso é o questionamento do torcedor. Sim. O Leonel Pico, por exemplo, um jogador muito cobrado para entrar. Ele explica, né? A gente vai ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos dos 20 clubes da Série A que o Remo enfrenta, que ele entra em campo, que ele é superior tecnicamente? Quantos? Eu acho que nenhum. Nenhum? Não. Então, vamos começar a analisar aliás, por aí. Tem uma resposta, numa entrevista que eu fiz com o Arthur Oliveira, tá? No meu canal, ele diz o seguinte: a luta é desigual do Remo contra os outros 19 times. Porque os outros 19 times... Mas o Remo quis estar lá, né? O Remo trabalhou para isso. Todos querem. Todos querem. Mas só que a luta é desigual, porque eles já estão lá há muito tempo. Mas eles não estão nem aí para quem chegou agora. E a condição financeira... Não, mas ele está fazendo o comparativo. Porque a estrutura financeira, não só, e administrativa de todos os outros 19 é totalmente diferente do Remo. Quem chega de uma situação que sai da C para B e para A, em 2 anos é diferente. Você vê que tem time que tem dificuldade. Olha, o Goiás tem dificuldade de se manter na Série A. Está fora já tem 2 ou 3 anos. O Curitiba vai e volta. O América Mineiro agora está correndo o risco de ser rebaixado para a própria Chape, né? Então tem esse estilo. E com o Remo, parece que é o mesmo roteiro. E a gente está vendo, por exemplo... O Atlético Paranaense, que tem estrutura... Mas o Atlético já é uma outra história. Frequentou Libertadores. É campeão de Libertadores. Mas temos o exemplo do Fortaleza também, né? Que fez o inverso. E este ano nós vemos um outro exemplo de um time que vai desintegrando, né? Como é o caso do Mirassol. Também. Mirassol, que ano passado foi aquele fenômeno. Esse ano fenômeno de crítica de público. E este ano, né, tá lá embaixo, junto com o Remo.
Bora ver o técnico Léo Condé, que falou depois do jogo em que o Remo perdeu para o Cruzeiro. Nos últimos 3 jogos nós fizemos 5 gols, né? Que a gente ganhou de 4-1 do Bahia, empatou em 1-1 com o Vasco e perdeu hoje de 1-0. A gente, infelizmente, perdemos peças importantes, principalmente para jogar em casa, né? Perdemos aí o Vitor Bueno, essa semana o Talhari e o David Braga, que é o reserva imediato do Vitor Bueno. Então a gente teve que meio que improvisar ali o volante, né, o Zé Ricardo, que fora de casa ele foi muito importante no jogo contra o Bahia. Hoje ele se movimentou bastante no primeiro tempo, buscou ali tentar achar seu espaço dentro do campo, pressionou a saída de bola do Cruzeiro, mas o jogador improvisado. O Jaderson contra o Vasco entrou, no meu entendimento entrou bem, né? Hoje já não entrou tão bem. São situações de futebol, às vezes tem aquele dia que o jogador vai performar melhor, outros nem tanto, mas de uma certa forma a gente hoje não foi um jogo ruim só do Remo, foi um jogo ruim também do Cruzeiro. Não foi um jogo vistoso, foi um jogo disputado. E ainda teve a agravante do Patrick de Paula, que estava até bem, né? Jogando e sentiu o público de novo. E poderia ser uma opção. E são aqueles problemas naturais de uma competição como essa, né? Comprida, né? Você acaba perdendo, né, pelo caminho. Agora, ele explicou a situação do Pico, mas não me convence. Eu acho que o Pico, por mais que... Eu acho que a solução seria o Pico jogando com o Zé Welles e o Patrick adiantado. O Patrick está sempre lá na frente. Para mim, o Zé Ricardo é banco. Não é um jogador, não vejo todo esse mérito. Tem um ótimo passe, é um bom jogador. Na sexta-feira, a gente conversando lá na Rádio Clube, o Gerson até levantou que o Pico é o maior desarme da Série A, né? Cara, eu dei aqui, ele jogou 8 minutos ontem, no score dele foi 7, ele teve 4 roubadas de bola, 3 choque direto, né? De duelos, e ganhou todos. Então, alguma coisa agora, diferenciada. Né? Aquilo que o Almir até tocou, o que né? Você tem que ter cuidado, às vezes, com o que você deseja tanto. Né? Você deseja ir para a Série A, então se prepare que vai ser maravilhoso, mas também pode ser amargo em muitos momentos. Olha só a trajetória, a caminhada que espera pelo Remo agora. Pega o Botafogo no Rio, depois pega o São Paulo aqui. Não, Palmeiras. O Palmeiras aqui. Depois pega o Bahia, né, pela Copa do Brasil. Depois o São Paulo. Não tem moleza. Rapadura é doce. Uma vez um amigo disse, cuidado com aquilo que você vai pedir a Deus, porque se ele te der e você não estiver preparado, Vamos pro pinga-fogo da galera, agora sim, falar de novo das baterias tudo. O Josiel Paes aqui, ele diz o seguinte: por que o Condé demora tanto a mudar o time? Eu acho que essa é a principal crítica, né, que se vê ao Condé. Não é mal de treinador, cara? Eu acho que é estilo, Alguém né? podia perguntar para ele, dá tanta coletiva, por que você demora tanto a mudar? Na nossa opinião, ninguém pergunta, mas não vamos saber, né? Como foi feita a pergunta do Pico ontem, que ele explicou, mas... Eu acho que não é respeitosa essa pergunta, é apenas uma curiosidade. Curiosidade. Porque tem treinador que não gosta muito. Não, o Renato Gaúcho começa lembrei dele logo, agora. Dá logo uma cruzada. Começa a chutar os negócios da mesa. Mas eu vejo assim, por exemplo, o jogo de ontem, a gente até comentou já rapidinho isso. O jogo de ontem, 25 minutos, dava para ver que era aquilo ali. Não ia sair daquilo, né? Era choque lá e choque aqui. Mas aí eu pergunto, se não está dando certo, por que não muda? Pois tenta mexer nisso aí, né? Coloca uma peça. Às vezes um jogador muda a cara. É uma questão de estilo. Até como ele treinador, vamos lembrar aqui do Zagallo, né? É aquele cara que vai e leva até onde ele puder. E às vezes muda tardiamente. Houve um lance no jogo de ontem, me lembrei agora, antes do gol do Arroio, em que o Pikachu sobe com o goleiro do Cruzeiro. O gol anulado? Não falo do gol, porque na hora em que ele marcou a falta antes do Jajá tocar pro gol. Não é nem uma questão de gol. O que eu questiono é aquela pressa do Hilton Pereira Sampaio em marcar a falta. O Pikachu, rapaz, com aquele tamanho, o goleiro o dobro do Pikachu. O Pikachu derrubou o goleiro. E ele não veio correndo e chocou com o cara. Não houve nada, eles subiram juntos. Aí o cara cai, e o goleiro fazendo cera desde o primeiro tempo, né? O Matheus Cunha. Tanto que ele levou amarelo. Para mim não houve aquela falta. Eu não tô. É importante deixar claro o seguinte: não é, o Remo, o gol, né, foi mal anulado. Não.
O gol já não estava valendo na hora que o Jajá... A pressa em marcar a falta. A pressa em Foi marcar... marcado antes do... Perigo de gol, meu. Aí, só a escalação do Wilton Pereira Sampaio para apitar um jogo, de tanta gente para apitar o jogo do Remo com o Cruzeiro, manda o Wilton Pereira Sampaio. Aí é muita coincidência. Primeiro vídeo no ar aí. Eu quero saber por que o técnico custa mexer no time. Ele tá vendo que o time não tá funcionando, o time não tá jogando, o Jajá morto no campo, e ele custa mexer. Quem é Zé Ricardo no Remo? Quem é esse cara? Quase que ele chora, Tom. Não, e pior que até acabamos de comentar aqui, né? A respeito dessa situação. Falou sobre isso. O Condé, pelo amor de Deus, vem demora. dizer por que você custa mexer no time. Nós estamos querendo saber. E o Condé parece ser um cara assim super Espetacular, de boa, muito, né? muito Gente da melhor solícito. qualidade. Mais um vídeo no ar aí. Meu nome é Wellington Lopes, do bairro do Bengui. Queria fazer uma pergunta aqui. Por que o técnico Léo Condé não começa com o Lionel Pico de titular? Ele explicou, De né? novo. Ele explicou na Wellington, obrigado aí pela participação. coletiva, o Léo explicou, né? Que optou pelo Zé Ricardo, né? Por isso ele ficou com aquela Que ele formação. pisa mais na área, não sei Tal, o que. ele vai mais. Ele viu, por exemplo, Mas você lembra que um o grande jogo do Zé Ricardo ontem. Mas eu o não vi. Pico fez gol contra o Internacional. Acho que fez gol contra o Atlético Mineiro. Contra o Inter. Aquele 3x3 lá, não. Ah, ele Não, fez. pô, ele empatou o jogo com o Inter aqui. Foi 1 a 1. Sei que tinha feito lá no 3x3. Olha só, olha, a Aline Freitas, ela diz assim: não me conformo do Remo ter perdido para o Cruzeiro dentro do Bainão lotado, Gerson. Aí cabem algumas coisas, né? A gente está falando de Série A. Cruzeiro é um dos principais clubes brasileiros. Também, né? O investimento, ele não está bem na competição. Essa coisa mas, de pô, não me conformo passa a ideia que você pegou uma carne assada, e não é. Né? O Cruzeiro simplesmente acaba de contratar um dos melhores técnicos em atividade, que é o Arthur Jorge. Com o Tite, eu acho... Pagando milhões, né? Pagando milhões. Se ainda é o Tite, eu acho que a chance do Remo eram melhores. Mas é um adversário respeitável, né? Como qualquer outro grande time. Eu repito, é Série A. Às vezes, com todo respeito, eu acho que muito torcedor não se situou sobre isso. O José Alberto da Pratinha diz o seguinte: eu não entendi por que o Poveda ao invés do João Pedro. Zé, eu acho que o João Pedro, primeiro, está mais encaixado com os jogadores, está mais acostumado. E o João Pedro, ele jogou muito pouco tempo também, né? ele se assemelha muito ao estilo do Tagliari. Não é um jogador que fica ali Esperando, né? esperando. A bola não chega e sai. O Poveda não, ele fica esperando. É o estilo dele, é um centroavante à moda antiga. Podemos né? dizer de espera mesmo, né? De espera. E aí não funcionou, porque a zaga do Cruzeiro, muito bem postada, não deu chance para ele. E depois João Marcelo e o Jonathan, muito bem no jogo. bons jogadores. E não são os titulares, né? E azar do Remo que não veio o Fabrício Bruno. Porque, olha, meu amigo. Mas veio o Matheus Cunha e o Remo pouco chutou ali em cima dele. Ainda teve isso. O Matheus Cunha não fez nenhuma defesa. Pois é, se você for olhar, Não. no jogo não tem. Teve um chute do Aleph Manga de fora da área, Fora que da ele área. tentou e a bola foi em cima dele. Foi- Agora, quantas o Marcelo Rangel fez? Né? Isso mostra. Teve um lance com o Bruno Dias, né? Que o Marcelo Rangel fez 2 defesas no mesmo lance. Poderia ter saído o gol Na ali. pequena área, né? Pequena área, saiu muito bem. O Marcelo Rangel, aliás, está Ele sobrando. faz a diferença, aliás, não fosse o Marcelo Rangel, a situação talvez fosse até pior, né? Bom, vamos fazer um intervalo, já já a gente